Bom dia! Hoje vamos aprender uma música sobre louvar a Deus. Turma do Cristãozinho. E tem gestos. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Pois é, Jesus te deu um coração e deu-te uma boca para tu o louvares. Se fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Olá, bom dia! Como é que têm passado os meus meninos? Bem? Eu espero que sim. Como têm sido as vossas semanas das aulas? Como é que tem corrido tudo? Agora estão-se a preparar, não é? Para os testes, estão a aprender coisas novas na escola. E é muito importante nós aprendermos também na escola, porque um dia esse conhecimento vai ter de certeza o seu proveito. E na escola dominical nós também aprendemos acerca de Deus e de Jesus. E porquê é que é tão importante nós aprendemos acerca de Deus e de Jesus? Que influência é que isso vai ter na nossa vida? Conhecimento vamos ter. Vamos ter muito conhecimento. Através da Bíblia, nós podemos aprender tudo que vai fazer bem à nossa vida e principalmente ao nosso coração. Onde é que nós temos o nosso coração? Aqui, não é? Ele está mais ou menos aqui e todos os dias nós ouvimos as batidas do nosso coração. Então, nós já cantamos que se eu fosse um elefante, se eu fosse um urso, se eu fosse um peixinho, eu louvaria ao Senhor. Mas nós não somos animais, somos pessoas e Deus nos formou também para o louvarmos. Se os animais louvam ao Senhor, não é? O elefante com a sua tromba, ele pode louvar ao Senhor. O peixinho a nadar lá no fundo do mar, ele também ao nadar, de estar feliz por ter sido criado por Deus, ele também pode louvar ao Senhor. E o urso com a sua barriga, ele também pode louvar ao Senhor. E tu? Tu podes louvar ao Senhor? Sim. Deus nos formou, a palavra de Deus diz que Ele nos formou para o louvor da sua glória. Então nós podemos louvar a Deus com o nosso sorriso e com a nossa boca e também com o nosso coração. Por isso é importante nós cantarmos para Deus, porque estamos a declarar que o amamos. E Deus e Jesus, que é o seu Filho, gosta de ouvir quando nós o louvamos, quando nós cantamos para Ele. E hoje a Sara vai falar acerca de um homem da Bíblia chamado Davi. E Davi escreveu a maior parte dos salmos da Bíblia. Eu principalmente gosto muito do livro dos Salmos. Gosto do Salmo 23, gosto do Salmo 37, gosto do Salmo 91. Assim, alguns salmos que vocês gostem do livro de Salmos. São muitos. O livro de Salmos tem 150 salmos. Querem ver?
A Sara vai abrir aqui num. Olha, pode ser o último. Que diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério, com a harpa, louvai-o com o adufo, com a flauta, louvai-o com o instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, tudo quanto tem fogo, louve ao Senhor. Se Deus nos deu o ar que respiramos, Deus nos deu vida, porque nós temos vida, porque Deus soprou em nós o fogo de vida, então nós devemos usar aquilo que Deus nos deu para o louvarmos. Como é que nós podemos louvar a Deus? Nós podemos louvar a Deus cantando, podemos louvar a Deus através das nossas ações, se nós formos bondosos, se formos amorosos, se transmitirmos paz às outras pessoas, se falarmos de Deus e de Jesus às outras pessoas, nós estamos a louvar a Deus. E Davi também era um homem que escreveu alguns dos salmos e ele também tocava o seu instrumento. Vocês sabem qual foi o instrumento que Davi tocava? A harpa. Quem é que já ouviu a harpa? A harpa é um instrumento muito grande e que tem um som muito bonito. Vocês depois podem pedir aos vossos pais para procurarem na internet o som da harpa. E é um som tão bonito, muito bonito. Então, a nossa história vai falar acerca de Davi, que foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. Mas sabem, Saul, ele fazia tudo o que era contrário àquilo que Deus lhe dizia. Ele construiu altares, ele não destruiu os amalequitas, como Deus lhe tinha dito. Bom, todas as ordens que Deus lhe mandava, ele fazia ao contrário. Não seguia os mandamentos de Jesus. Então, Deus um dia disse a Samuel para ele escolher um outro homem em lugar de Saul. E vamos ver como é que essa história começou. Então, vamos abrir no livro de 1 de Samuel, que fica no Antigo Testamento, e vamos abrir no capítulo 16. E o título diz assim: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. E então, o que é que vamos começar? No capítulo 1 até ao... no versículo 1 até ao 23. Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque de entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois ouvindo-o Saul me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas nas tuas mãos, e disse: Vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: Tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé:
Acabaram-se os mancebos, quer dizer, jovens, e disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, nesta história, nós vemos que Samuel foi instruído por Deus para ungir um homem para ser o rei de Israel. E Samuel, ao saber que tinha que escolher um outro rei, em vez de Saul, ficou um bocadinho nervoso, porque disse ao Senhor: Deus, mas se Saul souber que eu vou escolher um outro rei, ele vai-me matar. E então Deus disse-lhe: olha, não te preocupes, toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e diz que vais sacrificar ao Senhor. E convidas Jessé, que era o pai de Davi, ao sacrifício. E eu te farei saber o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então, Deus iria instruir Jessé, iria instruir Samuel sobre quem era o rei. Porque ele não sabia quem é que ia ungir, mas Deus já sabia. E Deus sabia que Davi, aquele homem pequenino que estava lá no campo com as ovelhas, ele iria ser o próximo rei de Israel. Deus já sabia qual seria o futuro de Israel. Então diz que Samuel viu passar Eliabe e Samuel disse prontamente: bom, é este que vai ser o próximo rei de Israel, que era um dos filhos de Jessé. Mas o que é que Deus depois disse? Olha, não olhes para a sua aparência, nem para para o seu rosto, não olhes para a sua altura, porque, olha, isso para mim não é nada. Eu não vejo como vê o homem, eu olho para o coração. Então, talvez para Samuel, aquele primeiro filho de Jessé seria aquele que, à sua vista, seria o próximo rei de Israel, mas Deus não, disse que não, que aquele homem não era o próximo rei de Israel. Porque Samuel estava a olhar para o rosto, mas Deus estava a olhar para o coração. E se calhar aquele filho de Jessé não tinha o coração disposto a obedecer como Davi tinha. E depois diz que ainda Jessé chamou o próximo filho de Jessé, chamava-se Abinadab. E então ele também disse: olha, não é este que eu vou escolher para ser o rei de Israel. E ainda houve um outro chamado Sama, e ele também disse: não, também não é este que eu vou escolher. E depois Samuel perguntou a Jessé: mas tu não tens mais filhos? Então ele disse: olha, tenho um outro filho, que é o mais pequenino de todos, e que está lá no campo a guardar as ovelhas. E então Samuel disse: manda-o chamar. E diz que mandaram-no chamar, e diz que Davi era ruivo, era formoso de semblante, tinha boa presença. E depois o Senhor, quando viu Davi, disse a Samuel: levanta-te e unge, porque este vai ser o próximo rei de Israel. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Eram 8 irmãos, Jessé tinha 8 filhos. Mas o mais pequenino, Davi, foi o escolhido. Quem diria, não é? Tantos filhos que Jessé tinha, se calhar até havia uns que tinham mais altura, eram mais bonitos. Mas será que Deus olha para isso? Não. Deus olha para o nosso coração. Para Ele é muito mais importante o nosso coração. E hoje nós vamos falar acerca de um outro fruto do Espírito, que se chama benignidade. Já falámos acerca do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, e hoje vamos falar da benignidade. A benignidade tem a ver
diz que o sinónimo de benignidade é dedicação a fazer o bem. A benignidade vem de um coração cheio do amor de Deus. Pessoa que está sempre pronta para ajudar os outros. E vocês sabem, Davi um dia encontrou-se com Saul. Porquê é que ele se encontrou com Saul? Porque Saul ele estava um pouco triste. Diz que um espírito mau estava no seu coração. E vocês sabem, Saul mandou chamar Davi para ele tocar a sua harpa. E diz que quando Davi tocou aquele instrumento, Saul sentia alívio e se achava melhor, e diz que o espírito mau se retirou dele. Vocês querem ler esta passagem? Ela encontra-se em 1 Samuel 16, 14 a 23, e diz assim: E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, Nosso Senhor aos seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, o homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão. Carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se tirava dele. Então vocês veem, Davi não tinha um coração rancoroso, mau, perante este rei. E diz que bastou a presença de Davi ao pé de Saul para que ele se ficasse melhor. Então, a benignidade tem a ver com alguém que tem um coração cheio do amor de Deus, como tinha Davi. Então Davi tentou ajudar Saul, tocando o seu instrumento. Ele fez o seu melhor para Deus. Então, através das nossas ações, nós podemos praticar a benignidade, como praticou Saul. Ele pegou como praticou Davi. Ele pegou no seu instrumento, naquilo que ele sabia fazer de melhor, e usou para a glória de Deus. E nós também podemos ir para ajudar Saul. Então, ele tinha um coração cheio de benignidade. E é isso que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração. Não termos um coração rancoroso, porque ele podia estar chateado, zangado, mas não. Davi não fez isso. Apesar da atitude má do rei Saul, Davi não negou a sua presença. Porque Davi podia não querer estar ao pé de Saul, porque ele era desobediente a Deus. Mas Davi foi até Saul e tocou a sua harpa. Então, nós às vezes, mesmo quando as pessoas que estão ao nosso lado são más para connosco, ou dizem palavras que não são muito boas para o nosso coração, nós mesmo assim, nós devemos ter um coração cheio do amor de Deus, porque nós temos um coração diferente dessas pessoas, então devemos mostrar. Isso é praticar a benignidade. Então, hoje nós vamos fazer aqui uma dinâmica muito gira que tem a ver com o nosso coração, de como o nosso coração é tão importante para a nossa vida e como nós devemos guardar sempre o nosso coração. Então, eu trouxe aqui alguns objetos para vocês verem
Deixem-me só preparar aqui. Eu trouxe um limão. Vocês sabem, o limão é um fruto que nós usamos na cozinha para temperar ou até para fazer alguma limonada. Nós podemos, ou para fazer um bolo, por exemplo. Mas hoje eu quero-vos falar acerca de como o nosso coração e o coração de algumas pessoas, se nós não tivermos cuidado, o nosso coração pode-se ficar amargo como o limão. E sabem, quando é que o nosso coração fica assim amargo como o limão? Quando nós dizemos coisas amargas, coisas que não são muito boas e são feias aos olhos do Senhor. Então, devemos ter cuidado para que o nosso coração não fique como o limão. A dizer coisas amargas, devemos sempre guardar o nosso coração, aprender acerca de Deus, ler a sua palavra, louvar a Deus. E quando alguma coisa má vier contra nós devemos rapidamente pedir a Deus perdão e dizer: Senhor, não era isso que eu queria dizer. Esta palavra amarga que eu disse, eu não queria dizer. Então tem a ver com as palavras que saem do nosso coração. Depois, temos também pessoas que às vezes estão à nossa volta e que dizem muitas asneiras. É verdade, e às vezes também lá na escola há coleguinhas que dizem muitas asneiras. E o que é que nós aprendemos desde pequeninos? Quando alguém diz uma asneira, nós pomos pimenta na língua. Olha, se tu disseres uma asneira, pomos-te um bocadinho de pimenta na língua. Pois é. Aqui o que é que quer dizer? Que o nosso coração não deve ter palavras feias, não deve ter asneiras. Não devemos dizer asneiras, nada da nossa boca não devem sair asneiras. Ao fazermos isso, estamos a pecar, estamos a desagradar a Deus. Depois, temos aquelas pessoas que são como a cebola. Vocês sabem, a cebola é usada na cozinha para a salada, para fazer refogados. E quando se parte a cebola, o que é que acontece? Nós começamos a chorar. É verdade. Então, isto quer dizer que muitas vezes existem pessoas também que dizem palavras que nos fazem chorar e nós ficamos muito tristes. Então, como é que nós devemos reagir? Quando essas pessoas dizem assim umas palavras fortes que nos fazem chorar, o que é que nós devemos dizer? Devemos orar por essa pessoa e devemos chegar ao pé dela e dizer: olha, há um Deus que te ama muito e que morreu por ti na cruz e que também te quer salvar. E assim nós vamos fazer a diferença na vida dessa pessoa. Então, o nosso coração não deve ser um coração cheio de cebola. Porque, olha, ao dizermos coisas que ferem as outras pessoas, também estamos a pecar e estamos a desagradar a Deus. Depois, aqui, há muitas pessoas que têm o coração com lixo. São aquelas pessoas, por exemplo, que veem séries, programas na televisão que não têm nada a ver com aquilo que nós aprendemos na Bíblia. Então temos que ter cuidado também com aquilo que os nossos olhos estão a ver, temos que ter cuidado com os nossos pés, os caminhos por onde nós andamos. Para quê? Para não ficarmos incomodados, porque Jesus, Ele salvou-nos para nós andarmos em caminhos retos e não em caminhos tortuosos. Vocês sabem como aquele homem, do homenzinho torto, não é? Ele andava num caminho torto, mas um dia a Bíblia encontrou e tudo o que era torto, Jesus endireitou. Então, no nosso coração, nós também não queremos que ele fique cheio de lixo. Então, podemos ver televisão, mas tentarmos selecionar coisas que sejam mais agradáveis, não coisas que nos entristeçam ou coisas que nos façam praticar coisas que não são boas para Deus. Então, devemos, por exemplo, em vez de estarmos a ver televisão, podemos tirar 5 minutos para ver televisão, mas depois podemos tirar o resto do tempo para ler a Bíblia, para cantar para Deus, ver filmes bíblicos,
telefonar a um amigo para saber se está tudo bem, fazermos ações boas, amorosas para os outros. Devemos sempre mostrar o amor de Deus aos outros. Mas, por outro lado, o nosso coração pode ser assim. Olha, eu estou aqui a fazer publicidade destes chocolates. Ainda nem sequer os abri, são novos. Então, o nosso coração, como é que o nosso coração deve ser? Ele deve ser um coração doce. Um coração doce só tem doçura para dar, não é? Tal como o chocolate, quando nós pomos na nossa boca é doce, as palavras que saem da nossa boca, elas também têm que ser doces. Não palavras que ferem as outras pessoas, mas devemos ter um coração doce, um coração cheio da presença de Deus. E como é que nós podemos ter um coração cheio da presença de Deus? Também lendo a sua palavra, orando, pedindo a Deus perdão sempre que nós errarmos e dizer: Jesus, ajuda-me a ter um coração doce, porque Jesus era doce, ele era meigo com as outras pessoas. Ele incomodava-se quando as outras pessoas estavam doentes, quando estavam tristes. E o que é que nós temos feito quando vemos pessoas assim? Temos ligado para elas, temos tentado saber se elas estão bem, temos nos preocupado. É isso que temos feito. Temos que pensar cada vez mais que as pessoas precisam sempre de uma palavra doce. E o que é que nós podemos dar às outras pessoas? O nosso carinho, o nosso apoio, o nosso amor, dizer: Jesus está contigo, Jesus te ama, Jesus morreu por ti, Ele importa-se contigo e é isso que importa. Então, depois de termos feito esta dinâmica e termos compreendido de como o nosso coração às vezes pode ficar tão triste e pode ser lixo, pode ser um coração picante, pode ser também um coração de cebola ou um coração de limão, não é? Então nós vimos aqui cinco exemplos de corações. E qual é o exemplo de coração que nós devemos ter na nossa vida? É o exemplo do coração doce. Um coração doce é um coração que ama, é um coração que da sua boca só saem palavras doces e meigas, carinhosas, não é? Então, nós devemos sempre guardar o nosso coração. Então, nesta lição, nós falámos acerca da benignidade. O versículo que eu vos quero deixar, ele encontra-se em Provérbios 4:23. E vamos ver o que é que este versículo diz. Diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, sobretudo o que nós devemos guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, eu fiz aqui uma atividade que vocês depois podem fazer em casa, que é um coração. Olha, estão a ver? Pus aqui uma fitinha e depois vocês podem dar a um amigo, a um familiar. Então, como é que eu fiz este coração? Usei 3 folhinhas de cores. Estão a ver? 3 folhinhas de cores. Dobrei-as ao meio. E depois com uma caneta, dobrei-as ao meio e depois com uma caneta fazem assim com o marcador uma bolinha, depois cortam, ok? Tem que ter as folhinhas todas assim, não é? Dobradas e cortam. Ao cortarem, vai dar 3 corações, como a Sara tem aqui. Vai dar um coração azul, este já saiu. Um coração azul, um coração vermelho e um coração cor-de-rosa, ok?
cortam e depois com a cola vão colando, tá bem? Vão fazendo assim. Agora vamos cortar o coração. Não se preocupem se não ficar muito perfeitinho, que eu também, as primeiras vezes, não ficou muito perfeitinho, mas pronto. A ideia é ficar um coração, mas tem a ver com a forma como vocês fazem. Tem assim 3 coraçõezinhos e depois com uma caneta vão colocar 1, 2, assim, 1 e 2. Mas com a prática não ficou um coração, mas a ideia é ficar um coração, 1 e 2. E depois com a cola vão colar o 1, dobram assim o coração, dobram assim, e então o número 1, estão assim os corações, né? O 1 vão colar ao 2, fica assim, né? E aqui neste, o cor de rosa, o 2, desculpa, o 2 colam ao número 1 e fica assim como ficou o da Sara, só que tem que ficar assim parece um balãozinho. O meu ficou mesmo um coração, a ideia é ficar um coração. E depois colam uma fitinha, eu arranjei esta que tinha cá em casa, esta, mas se tiverem uma fitinha, cortam um bocadinho, colocam aqui e penduram, ok? Espero que tenham gostado desta lição sobre a benignidade. Para a semana iremos falar sobre fé, ok? Espero que tenham gostado e que façam a atividade. Um beijinho!